Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 9 de novembro de 2023. Começa agora o Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto através do 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem na tela do seu celular. WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na reunião ordinária de número 70, vereadores aprovam criação de 200 vagas para professor adjunto 2 na Rede Municipal de Educação de Campinas. Parlamentares também aprovam em primeira análise projeto de lei que cria cargos na área da educação, 50 vagas para assistente social escolar e outras 50 para psicólogo escolar. E vereador Carmo Luiz pede informações à Prefeitura sobre as obras de drenagem e pavimentação no bairro Vila Palmeiras, em Campinas. E olha só, hoje pela manhã foi lançado na Prefeitura o Programa Social de Regularização de Construções Clandestinas e Irregulares em conjuntos e empreendimentos habitacionais de interesse social, para permitir que proprietários consigam regularizar as construções. O repórter Rafael Turati acompanhou tudo e traz agora as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, Rafa. Boa tarde, Gabriel. Foi anunciado hoje pela Prefeitura o Programa Social de Regularização de Construções Clandestinas e Irregulares em Conjuntos e Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social. Trata-se de um projeto de lei para permitir que proprietários consigam regularizar as suas construções. E para explicar melhor sobre a importância desse programa, eu converso com o prefeito Dário Saad. Boa tarde, prefeito. Prefeito, qual que é a importância desse programa para a cidade de Campinas? Permite os estabelecimentos e residências que se encaixam no interesse social a sua regularização. No passado, muitos conjuntos habitacionais, muitos bairros foram aprovados somente para habitação popular e não focava, por exemplo, no comércio. Esse programa ele permite a regularização não só das unidades residenciais, como também comerciais dessas regiões. A abrangência é de mais de 50 mil imóveis residenciais e comerciais e mais de 90 conjuntos habitacionais e bairros aqui em Campinas. E esse programa preserva o direito social à moradia, com valorização do imóvel, uma vez regularizado, também a não vinda da multa, né? Isso, ele tem uma série de benefícios para ajudar o proprietário desse imóvel a regularizar. A isenção de multas, de taxas e outros benefícios. Além do mais, ele permite que as pessoas possam, após regularizar o seu imóvel, possam comercializar, possam fazer financiamentos para ampliação e também para reformas e vai melhorar também a economia da cidade. E também, com a pandemia da Covid-19, muitas famílias foram prejudicadas. Esse programa social visa ajudar essas famílias, né? Muitas vezes, as famílias começam a construir e usam todos os seus recursos na construção e deixam a regularização para depois, porque não tem recurso naquele momento. E também a pandemia agravou, dificultou essa regularização. Então, essa lei vem sendo construída há muitos anos em parceria com a Câmara. O presidente Rossini está aqui, o vereador Zé Carlos liderou esse processo há muitos anos e é uma construção conjunta, Câmara dos Vereadores com a Prefeitura. Tem que ser, nesse caso, iniciativa da Prefeitura, do Executivo, mas essa lei nasceu dentro da discussão do Legislativo de Campinas. É isso, então, muito obrigado, prefeito. Muito obrigado. E, Gabriel, o lançamento do programa contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Luiz Rossini, e também dos vereadores Rodrigo da Farmadic, Carlinhos Camelô, Eduardo Magoga, e Luiz Cirilo e o Zé Carlos. E eu estou aqui com o presidente, que vai conversar com a gente. O presidente, qual que é a importância desse programa social anunciado hoje? Primeiro, eu acho que a cidade tem que buscar criar as condições para que todos os imóveis estejam regularizados perante a Prefeitura.
Há uma característica da cidade, principalmente nos conjuntos habitacionais, seja da Coab, CDHU, Minha Casa Minha Vida, que eles foram desenvolvidos para unidades residenciais. Mas com o passar dos anos, esses imóveis, muitos deles foram ampliados, as famílias aumentam e é comum a pessoa construir mais um quarto ou fazer um cômodo no fundo para que o filho que casou, né, possa ficar junto com a família. Além, também, muitos imóveis residenciais acabaram, faz a garagem na frente, colocam um estabelecimento comercial, um salão de beleza, um cabeleireiro, um açougue. E alguns imóveis também viraram farmácias, padarias, né, tiveram uso comercial. Pela legislação atual, esses imóveis não podiam ser regularizados. Então eu quero primeiro assim, ressaltar o trabalho do vereador Zé Carlos, que o projeto inicial que permitia a regularização de construção clandestina foi dele. Aí por uma questão de uma ação de inconstitucionalidade não pode ser iniciativa da Câmara, né? O prefeito teve que mandar para as construções gerais da cidade. E esse também, o vereador Zé Carlos teve um trabalho assim, bastante atuante e contribuiu bastante para a elaboração do projeto, que é voltado para empreendimentos como da Vila Padre Anchieta, Costa e Silva, Boa Vista, Nóbrega, Itajaí, né, e os conjuntos também do Minha Casa Minha Vida. O que é importante nesse projeto? Ele flexibiliza a legislação urbanística, tolerando e permitindo que algumas construções feitas que avançaram no recuo, né, que fizeram sem planta e que tinha a finalidade inicialmente residencial possa ter uso misto de comércio. Então cria as condições urbanísticas para a regularização desses imóveis. E, presidente, agora com o lançamento desse programa, com o prefeito Dário assinando e encaminhando para a Câmara, qual que vai ser a primeira missão da Casa Legislativa? Agora a bola está conosco, né? O projeto chegando na Câmara, a gente vai procurar dar celeridade na discussão, na tramitação do projeto. Ele tem que passar pelas comissões e nós vamos, obviamente, com a sensibilidade dos presidentes das comissões, fazer com que essa tramitação se dê no prazo mais curto possível para que rapidamente, né, quem precisa possa se beneficiar dessa lei com isenção, descontos de multas, taxas e regularizar o seu imóvel. Porque esse tema de regularização de construções clandestinas e irregulares é um tema recorrente lá na casa, né? Nossa, eu acho que todos os vereadores têm cidadão ou proprietário de imóvel residencial ou comercial que fala, vereador, me ajuda a regularizar meu imóvel. Às vezes quem faz a regularização é a prefeitura, mas a ausência de uma lei impede, né, essa regularização. Mas essa é uma demanda que chega em todos os gabinetes, então a Câmara está sensível para isso e certamente essa lei vai beneficiar milhares de famílias da nossa cidade. Então, muito obrigado, presidente. Gabriel, inclusive eu conversei com os vereadores Rodrigo da Faramadic e com o Zé Carlos, que estiveram presentes aqui no evento. A importância desse projeto hoje que o prefeito anunciou é que ele trata principalmente da questão social. O projeto do qual eu pedi a prorrogação da lei, ele tratava de uma amplitude da regularização de todos os imóveis de Campinas e ele já perdeu o objeto, já não está mais em vigor a vigência da lei desde o meio do ano. Então, esses imóveis, principalmente aqueles que foram aprovados como ex-Coab, eles foram aprovados inclusive pela própria municipalidade, mas as famílias acabaram fazendo ampliação desses imóveis, fugindo dos parâmetros urbanísticos que nós temos dentro da legislação. Então, por isso é importante para que a gente possa debater lá na Câmara agora e, se for necessário, fazer algumas mudanças para que essas famílias de baixa renda, principalmente da região dos diques, aqueles que foram aprovados como Coab, tenham possibilidade de fazer a regularização do seu imóvel e possa ter o habite definitivo da sua casa. É mais uma oportunidade, né, vereador? Sim, é verdade, até porque assim, a Coab ela tem promovido a regularização fundiária dos empreendimentos aprovados como ex-Coab, mas você tem a matrícula do imóvel regularizada, mas você não tem a edificação. E com a aprovação agora dessa lei que nós vamos debater na Câmara, vai possibilitar que as famílias possam fazer a regularização e ter o habite do seu imóvel. Na realidade, nós tivemos um projeto aqui na cidade de Campinas que chamava-se a Lei do Puxadinho. Essa lei ela foi ampliada, ela valia primeiramente por 2 anos, depois ampliou-se esse tempo para mais 2 anos, e com o advento da pandemia, mais 2 anos. E nós não quisemos correr o risco de ampliar mais esse prazo da lei do puxadinho. Mas a gente vê a necessidade da população mais carente, principalmente aqueles que moram em moradias populares. Então, nós fizemos essa lei, juntamente com a Secretaria de Urbanismo,
para trazer tranquilidade. Essa lei de interesse social, ela vai atender 91 bairros da cidade de Campinas, vai atender aproximadamente 51 mil moradias. Então, é de extrema importância essa lei para o nosso município, porque a pessoa regularizando aquilo que ela construiu irregular, ela vai poder ter o seu habite, fazer a regularização com 50% de desconto e vai poder tirar o seu habite no caso de uma venda, porque a nossa população está envelhecendo e muitas vezes a pessoa tem a preocupação de deixar esse imóvel para o seu filho e não tem como regularizar, não tem como financiar se não tiver o habite. Então, essa lei vem exatamente para acabar com essas irregularidades. Então, eu acho que a população tem que aproveitar esse momento, fazer a sua regularização, para que ela possa não ter problema mais no futuro. Então, inclusive, o REURB também dos comércios, desses bairros onde tem esses comércios instalados, será de extrema importância essa lei. Então, eu quero agradecer ao prefeito Dário, que acatou nossa sugestão e está mandando hoje para a Câmara para a gente aprovar essa lei. É isso, Gabriel. O programa social é uma oportunidade para que essas famílias garantem a regularização dos imóveis que estão irregulares. Volto com você aí no estúdio. Tá certo, muito obrigado então, Rafael Turati, pelas informações. Projeto importante sobre essa regularização. Quero agradecer também a disponibilidade do tempo com a nossa equipe, do presidente da Câmara, do vereador Luiz Rossini, Rodrigo da Farmadic, Zé Carlos, do prefeito Dário Saad. A gente continua acompanhando então esta proposta aqui no nosso município. A gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque quem utiliza o transporte público aqui na cidade de Campinas provavelmente já se deparou com uma novidade: a possibilidade de recarregar o bilhete único e fazer a compra de QR Code com o cartão de débito e crédito por aproximação lá no Terminal Central. A ideia da Transurc é utilizar a tecnologia para facilitar a rotina dos usuários dos coletivos. A novidade foi adotada pela empresa de forma experimental e, se bem aceita, deve ser implantada em outros pontos de venda aqui pela cidade. Os usuários do transporte público agora contam com mais facilidade para a compra de créditos do bilhete único e QR Code no Terminal Central. A nova modalidade de pagamento oferece opções para cartões de crédito e débito por aproximação. A Transurc ela tem trabalhado sempre no sentido de oferecer novas tecnologias e facilidades para o pagamento de taxas, compra de créditos, de QR Code. Então agora a pessoa ela pode carregar o cartão dela, seja o bilhete único, seja o passe escolar, seja o universitário, pagar a taxa de segunda via e demais serviços, ela pode fazer hoje utilizando tanto o cartão de crédito como de débito. Segundo o diretor de comunicação e marketing da Transurc, que é a Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas, o pagamento por aproximação foi adotado por motivos de segurança, tanto para os usuários quanto para os funcionários da empresa. A boca do caixa, ela precisa ser pequena para que uma pessoa não, por exemplo, introduza uma arma pelo buraco. Então a pessoa, ela pede a quantidade de crédito que quer ou a taxa que tem que pagar, os nossos atendentes digitam o valor, aproximam a maquininha para que a pessoa confira o valor pelo vidro e aí aproxima o cartão. E dessa forma a operação é realizada. Ainda de acordo com o diretor, a novidade foi adotada pela Transurc de forma experimental. Se houver uma boa aceitação, a ideia é expandir gradativamente essa possibilidade para outros locais de venda. No Terminal Central, as opiniões estavam bem divididas. Eu penso que é uma facilidade, para todo mundo, porque hoje com essas tecnologias novas, Pix, cartão de crédito, débito, o dinheiro está cada vez mais escasso na mão,
Então, se a gente tem a possibilidade de recarregar no cartão de crédito, no cartão de débito, futuramente, tomara que eles coloquem o Pix, né? E aí, nossa, é uma facilidade para o consumidor. Então, eu acho assim que nós estamos partindo para tecnologia, para facilidade, para diminuir o tempo, né? Porque tempo é gasto também. Então, acho que é bem-vindo. É interessante a opção do cartão, mas tem uma falha, no meu ponto de vista, nesse sentido, porque nem todas as pessoas têm ou utilizam cartão de aproximação. Então, tem que dar opção também para o usuário do cartão senha. Eu utilizo a senha justamente por questão de segurança. E uma outra medida que também deve facilitar a vida do usuário é o pagamento da tarifa com os cartões de débito por aproximação dentro dos próprios ônibus. Essa medida já passa a valer a partir da próxima licitação e é resultado de uma lei complementar de autoria dos vereadores Rodrigo da Farmadic e Paulo Gaspar, recentemente aprovada na Câmara Municipal e sancionada pela Prefeitura. A Lei nº 427, de setembro de 2023, acrescenta um artigo à Lei Complementar nº 378, de 2022, autorizando o uso de cartões de débito ou qualquer dispositivo eletrônico que tenha tecnologia de pagamento por aproximação. Desde 2019, o pagamento das passagens nos circulares da cidade só pode ser feito com o QR Code ou com algum dos cartões da família Bilhete Único. O bilhete único comum é gratuito e pode ser feito por qualquer pessoa, mesmo não residente em Campinas, com a apresentação de CPF e RG. Além do pagamento agora com cartão de débito e crédito aqui no Terminal Central, existe o app Transurk Smart, que as pessoas sequer precisam se deslocar aos locais físicos. E também nós temos a rede credenciada e temos o site e demais pontos, né, nos outros terminais onde as pessoas podem fazer essa aquisição. E atualmente o valor da tarifa do transporte público é de R$ 5,90. E com o uso do bilhete único comum, ele cai para R$ 5,45. E dá direito à utilização de até 3 ônibus no período de 2 horas. Já o QR Code, em papel ou na tela do smartphone, tem o custo de R$ 5,90 e não proporciona a integração. O atendimento no Terminal Central ocorre de segunda a segunda até às 11 horas da noite no posto interno e também externo. Bom, hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da reunião ordinária de número 70 e os vereadores aprovaram o projeto de lei de autoria do Executivo que cria 200 cargos públicos de professor adjunto 2. O líder de governo na Câmara, o vereador Paulo Haddad, justificou a proposta. Professores esses que se fazem necessários para suprir muitas vezes as ausências legais do professor titular, então é um professor substituto. Também nós tivemos a pandemia que colocou aí, né, muitos obstáculos no aprendizado das crianças. Então nós tivemos, né, o governo teve que fazer uma readequação curricular e também uma alteração, né, na parte pedagógica para que as crianças possam ser atendidas de uma forma a devolver a elas todo aquele aprendizado que eventualmente tenha sido perdido. E também a ampliação do tempo dessas crianças dentro das escolas de ensino fundamental. E o parlamentar ainda citou a possibilidade de concurso público para esses profissionais e a construção de novas escolas. Existe também uma sinalização de construção de novas escolas de ensino fundamental para atender até 3.000 crianças. Então é um profissional que hoje nós temos o déficit. Em se aprovando esse projeto, nós teremos um concurso público para que esses cargos sejam ocupados. Ainda na reunião ordinária de número 70, os vereadores aprovaram, em primeira análise, projeto de lei complementar também do Poder Executivo sobre a criação de cargos públicos de provimento efetivo de assistente social escolar e psicólogo escolar por meio de concurso público para as escolas municipais.
Na noite de ontem, a Câmara de Vereadores de Campinas aprovou, em primeira discussão, o projeto de lei complementar 40 de 2023, de autoria do Executivo, com emendas, sobre a criação de cargos públicos de provimento efetivo de assistente social escolar e psicólogo escolar. O papel da psicologia nas escolas, auxiliando o processo de educação e saúde, foi destacado pelo líder de governo, o vereador Paulo Haddad. É um projeto de extrema importância, um projeto do Executivo que vem se adequar à Lei Federal 13.935 de 2019, que versa justamente sobre esse assunto, a inclusão na rede pública de profissionais psicólogos e assistentes sociais. Um grupo de profissionais esteve na reunião ordinária solicitando adequações no projeto e foi recebido pelos parlamentares. O vereador Gustavo Peta apresentou uma emenda atendendo ao pedido da categoria. Isso, nós acompanhamos a elaboração desse projeto desde 2019, é um debate antigo na cidade e chegamos no dia de hoje para aprovar um projeto muito importante para a cidade, para a educação da cidade. Eu apresentei uma emenda no sentido de melhorar uma parte do texto que diz respeito aos requisitos para as assistentes sociais. O próprio Conselho Regional de Assistência Social pediu para que a gente fizesse uma mudança no sentido de tornar o concurso público mais inclusivo, para mais profissionais poderem participar desse concurso, porque havia um requisito de exigência de especialização em educação. E poucas assistentes sociais possuem essa especialização, porque é um tema, inclusive, novo no país. Então, a emenda é muito importante nesse sentido e, com a aprovação dela, o projeto fica ainda melhor para a cidade de Campinas. Paulo Haddad reforçou a importância da saúde mental dentro das escolas. Tivemos aí alguns casos de violência dentro das escolas, até com mortes dentro das escolas, e a presença desses profissionais se faz necessário, até para acompanhamento das crianças, algum desvio, né, do lado psicológico dessas crianças, o acompanhamento, se essas crianças não estão tendo nenhuma atitude suspeita ou algo que possa levar, né, a um desfecho trágico, a gente pode colocar assim, né, com a morte ou até a lesão corporal de alguma das crianças. A aprovação prevê a regulamentação de uma prática que já ocorre em vários municípios e alguns estados. Uma luta de mais de 20 anos, é o que relata a professora Raquel Souza Lobo. Eu vou dizer para você uma coisa, é bem mais de 20 anos, porque o primeiro projeto de lei que tramitou no Congresso Nacional foi um projeto que saiu daqui de Campinas, de um deputado à época, o deputado Magalhães Teixeira, que levou, ele era deputado federal à época, ele levou para tramitar no Congresso Nacional, por ocasião do primeiro congresso de psicologia escolar que nós fizemos aqui na PUC de Campinas. Então, assim, por quê? Porque desde 1990 eu faço parte da Associação Internacional de Psicologia Escolar e a gente já sentia que todos os países têm esse profissional para apoiar os professores. E aí eu comecei a trabalhar para poder trazer esse profissional para cá. Mas aí a conjuntura era outra, o projeto seguiu até a presidência da República, foi vetado pelo então presidente e ele nos orientou a voltar e discutir nos municípios e fortalecer pelos municípios a importância dessa formação da equipe. E aí nós começamos de novo, quer dizer, a rigor desde 1990. Aí em 2000 a gente formulou um outro projeto com a denominação e começamos a trabalhar. Então faz o quê? praticamente 33 anos que nós estamos trabalhando com essa questão. Os profissionais, 50 psicólogos e 50 assistentes sociais, deverão ser admitidos por meio de concurso público para atuar nas escolas da rede municipal de ensino. Para a professora Raquel, a aprovação do projeto de lei representa uma grande e importante conquista para a educação. Valeu a pena. E a escola vale a pena, né? É um espaço por excelência, onde a maioria das crianças se desenvolvem, crescem, e a gente precisa qualificar esse espaço o máximo que a gente puder. Lembrando que se você quiser rever na íntegra todas as discussões e votações da reunião ordinária de número 70, é só acessar o youtube.com/TV Câmara Campinas, tem uma aba lá escrito ao vivo e você encontra então as mais de 3 horas de discussões
e votações da reunião ordinária de ontem e também toda a programação aqui da TV Câmara Campinas. E olha só, a Controladoria Geral aqui da Câmara recebeu a visita técnica da equipe da Secretaria Municipal de Gestão e Controle da Prefeitura de Campinas. Confira. A Câmara Municipal recebeu a visita dos funcionários da Secretaria Municipal de Gestão e Controle da Prefeitura de Campinas. A equipe do Executivo, composta por 7 auditores e 2 coordenadores, um de auditoria e outro de controle interno, veio conhecer o trabalho da Controladoria Geral da Casa Legislativa Campineira, especialmente a ferramenta utilizada para o monitoramento das recomendações de auditoria e controle interno. E a gente está passando por uma reformulação ali da secretaria, né, dos trabalhos que a gente faz de auditoria, controle interno, transparência, modernização. Então a Câmara aqui com os auditores que já estão há mais tempo, tem aí em torno de 8 anos, eles passaram também por essa reformulação, criação, regulamentação. E a gente vê que eles estão bem organizados e isso traz bastante networking e ideias para a gente também implementar. A gente conversou bastante sobre o nosso fluxo de trabalho, as atividades que a Controladoria desenvolve e as ferramentas que a gente utiliza. Tudo por meio de software livre, que não onera a administração, né? Então, o monitoramento dessas atividades foi um tema bastante debatido. Especialmente para você ter uma ideia de como implementar, né? Quando você está passando por uma estruturação, uma reestruturação, surgem dúvidas de qual caminho tomar. Então, é um modelo de que a gente está atuando aqui. Existem outros, mas a gente está mostrando para eles como a gente faz todo o processo das nossas atividades. A Controladoria Geral da Câmara é referência. Já foi 3º lugar no Prêmio Transparência e Fiscalização Pública da Câmara dos Deputados em 2019, 2º lugar no Prêmio Revelação em Finanças de 2020 e finalista de Boas Práticas Legislativas. É extremamente válido, né? É importante para a casa, seja os reconhecimentos que a gente já teve em premiações, seja nas visitas técnicas de outros órgãos que vêm, mostram que o papel de Campinas, né? Campinas tem que, como uma metrópole, tem que fazer diferente, tem que dar o seu melhor. Tanto o Controlador Geral e a Auditora de Controle Interno ressaltam a importância dessas trocas de experiências entre os servidores do Legislativo e do Executivo. Toda a oportunidade de troca de novas experiências, né, a oportunidade de poder compartilhar conhecimento é sempre válido. Então é uma oportunidade bem legal que a gente tem de estar trazendo as práticas que a gente tem aqui, aprendendo com eles também, para a melhoria do processo. Essa experiência aqui da Câmara vai trazer mais procedimentos para a gente, né? A gente tem uma clareza de alguns passos que a gente precisa implementar. Vai trazer também a questão de acompanhamento mesmo, né? De ações da Câmara com a da Prefeitura. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E o vereador Carmo Luiz protocolou um requerimento à Prefeitura pedindo explicações sobre as obras de drenagem e pavimentação no bairro Vila Palmeiras. O vereador Carmo Luiz protocolou o requerimento de número 2183 de 2023 para pedir informação sobre o andamento das obras de drenagem e pavimentação da Vila Palmeiras. A pedido dos moradores do Vila Palmeiras, é um sonho desta comunidade há muitos anos que aguarda pelo asfalto e hoje nós estamos vendo ele se tornar realidade. Conseguimos o projeto, conseguimos o dinheiro, foi aprovado aqui na Câmara Municipal, o prefeito sancionou, hoje nós temos o projeto Meu Bairro Bem Melhor, que está asfaltando 13 bairros da cidade de Campinas. Mas, infelizmente, a empresa que foi contratada, que ganhou a licitação para fazer o asfalto do Vila Palmeiras, tem deixado muito a desejar. A qualidade do trabalho, os buracos têm ficado abertos durante muito tempo, os moradores têm reclamado de forma contumaz. Um dos questionamentos do vereador é com relação à desocupação ou não de casas aqui na Avenida Joaquim Olavo Sampaio e também para saber quantos metros de extensão e pavimentação serão feitos aqui na avenida. Maquinários e trabalhadores. Infelizmente nós estamos tendo grandes problemas. As chuvas agora chegaram também a atrapalhar, os momentos de sol não são aproveitados e a população está muito preocupada. E nós vamos continuar, como eu disse, cobrando para ver qual é a posição do poder público com relação à empresa. Por isso o parlamentar cobra agilidade nas obras. O vereador ainda questiona a respeito da ausência
ausência da rede de esgoto ou de água nos trechos das obras, que poderão afetar a continuidade dos serviços além da relação com a empresa. Nós estamos aqui requerendo do prefeito municipal, requerendo do secretário de infraestrutura para que diga o que vai ser feito com essa empresa, como nós vamos trabalhar com ela, qual que vai ser o tipo de relacionamento. Nós não podemos deixar com que isso corra, existe um prazo e nós vamos continuar fiscalizando para que esse asfalto efetivamente chegue à vida de todos os moradores do Vila Palmeiras, do Campo Belo, do Itaguaçu e dos outros 9 bairros da cidade de Campinas. Indicação do vereador Cecílio Santos solicita ao Poder Executivo uma campanha educativa dentro do transporte coletivo de Campinas para que seja respeitado o direito dos assentos preferenciais para os idosos. Isso porque são recorrentes as reclamações quanto ao desrespeito, especialmente nos horários de grande movimento. O direito ao assento é estabelecido por lei municipal e federal e tem como objetivo dar maior conforto, segurança e prioridade às pessoas que necessitam da medida. O vereador Cecílio Santos protocolou a indicação número 10.069 de 2023, pedindo à Prefeitura de Campinas que realize uma ampla campanha educativa sobre o respeito aos assentos reservados para os idosos nos ônibus da cidade. A campanha deve ser feita pela INDEC, que é a empresa que gerencia o trânsito no município. Segundo o vereador, as reclamações que chegam até a Câmara Municipal são frequentes. Eu fiz aqui na Câmara um debate sobre essa questão do atendimento aos idosos, respeito aos idosos, e também fiz algumas reuniões com os idosos. E nesses encontros, uma das reclamações fortes que me chegou foi justamente essa. Vereador, não basta você só fazer essa discussão. É preciso você observar que no transporte público não tem o devido respeito aos assentos que já estão demarcados para que os idosos possam viajar com tranquilidade. A Lei Municipal 5.782 de 1987 garante direito aos assentos preferenciais para idosos e gestantes, mas nos horários de pico são cada vez mais comuns cenas de idosos em pé dentro do transporte público. E veja, o transporte público da nossa cidade é, em muitas situações, distante os trajetos que os idosos percorrem. Esse direito também é estabelecido pela Lei Federal número 10.048 de 2000, que determina que pelo menos 10% dos assentos de cada ônibus devem ser considerados preferenciais. O objetivo é dar maior conforto, segurança e prioridade às pessoas que necessitam da medida. A INDEC tem por missão fazer campanhas educativas. Essa, sem dúvida nenhuma, é de grande valia e importância para o público idoso. Por isso, nós solicitamos, por indicação ao prefeito, que determine a INDEC fazer essa campanha educativa. O vereador Fernando Mendes protocolou um requerimento ao Executivo após pais denunciarem problemas estruturais em uma escola municipal no bairro Jardim Tropical. O vereador Fernando Mendes protocolou o requerimento 2249 de 2023, solicitando ao Executivo informações sobre problemas estruturais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Melico Cândido Barbosa, no Jardim Tropical. O parlamentar afirmou ter recebido, através de alguns pais, informações de problemas referentes à estrutura da escola. Nós recebemos uma ligação de um pai de um aluno apontando uma série de problemas nessa escola, inclusive questões estruturais, questões de risco. Nós ouvimos a pessoa que nos ligou e entramos em contato com uma orientadora pedagógica da escola e ela confirmou tudo que esse pai tinha falado e acrescentou mais outras coisas, inclusive que a prefeitura já tinha sido informado, que já tinha sido feita uma visita técnica, mas que até o momento nada tinha sido feito, né? No documento, o vereador questiona se foi realizado o laudo técnico de segurança aqui no prédio da escola, quais as falhas apontadas e qual a recomendação
para correção. O parlamentar solicita ainda, através do requerimento, que uma cópia do laudo seja encaminhada à Câmara Municipal de Campinas. Em relação a isso, nós estamos submetendo à Prefeitura, ao governo, esse requerimento e queremos logo, de uma forma rápida, né, essa resposta, porque a própria orientadora pedagógica nos falou que a ela foi informado que uma licitação estava sendo aberta para fazer esse reparo. Só que a chuva não espera, né? E a preocupação é muito grande nessa escola. E olha só, o Hospital Veterinário da PUC Campinas oferece há 3 anos atendimento qualificado para os animais de grande porte de toda a região. A equipe de reportagem do quadro É o Bicho foi conhecer a clínica. Inaugurada no ano de 2020, a Clínica da Faculdade de Medicina Veterinária da PUC Campinas é uma unidade de ensino e pesquisa que atende os bichos da população em geral, todos os dias. E o que muita gente não sabe é que, além de ter atendimento para cães e gatos, eles também atendem cavalos, vacas, cabras e ovelhas. Esse hospital veterinário, na verdade, ele é uma espinha dorsal do curso, né? Então a gente concebeu uma estrutura que é uma estrutura de atendimento a pequenos animais, animais de grande porte, enfim, a gente está amparado, estruturado para fazer prestar esse tipo de atendimento à população, né? Mas ao mesmo tempo é uma estrutura que foi concebida para a formação de novos profissionais. Então, na própria concepção do projeto, na própria construção do projeto, nós já prevemos isso, uma estrutura de atendimento associada a uma estrutura para a formação desses novos profissionais. A professora e médica veterinária Daniele conta como é fornecer mais possibilidades de aprendizado e vivência prática no trato de animais do meio rural através das consultas. Em 2019 a gente começou a ter atendimento clínico e a partir da inauguração oficial do hospital em 2020 a gente começou a fazer os procedimentos cirúrgicos, ter atendimento cirúrgico para animais de grande porte. E como que funcionam esses atendimentos? Porque são junto com os alunos, né? São atendimentos em aula? Por enquanto são atendimentos em aula e muito em breve a gente vai iniciar o atendimento particular, que o hospital vai começar a funcionar a partir de grandes atender em horários extra aula, né? Vai ter um atendimento 24 horas aí dos equinos e aí a gente, nesses momentos não necessariamente vão ter alunos o tempo todo acompanhando, mas eles vão fazer parte da rotina. Então os alunos conseguem acessar esses casos, conseguem acompanhar esses pacientes nos períodos que estão no hospital. No momento os animais que vêm para serem operados em aula, para serem consultados em aula, a gente tem feito um valor de acordo com o custo, né? Então, a parte de medicação, a parte de alimentação, né? E a partir do momento que tiver quando começarem esses atendimentos particulares e fora de horário de aula, aí vai ter uma cobrança específica desses valores. Então tem um preço especial para os animais que são atendidos em aula. A digestão saudável é essencial para a qualidade de vida, mas os distúrbios alimentares são um dos principais problemas diagnosticados em equinos e ruminantes. Aquele pônei que estava fazendo um procedimento lá no centro cirúrgico, ele estava passando por um exame endoscópico. Então ele estava fazendo um acompanhamento com o professor Paulo Grisca de rinoscopia, então a gente estava avaliando cavidade nasal e a parte da laringe. Então ele veio para diagnóstico e possivelmente tratamento. E a pôneizinha que foi operada, ela foi operada porque ela tem uma doença inflamatória intestinal. Então a gente fez uma cirurgia chamada laparotomia exploratória para fazer o diagnóstico da afecção que ela tem e fazer uma biópsia. E aqui atrás da gente, a gente tem uma cabra, que é a Macarena. Conta um pouquinho da história da Macarena pra gente. A Macarena foi um dos primeiros pacientes que a gente atendeu no hospital e ela teve uma afecção de casco chamada foot rot. E essa afecção ela tem uma característica ascendente, né? Ela tende a subir. Então ela teve uma perda de viabilidade do membro e ela precisou passar por uma amputação. Então ela tem uma amputação alta, ela usa os 2 membros torácicos e ela tem só um membro pélvico, né? E ela acabou ficando, isso foi na época da inauguração do hospital, logo que abriu, e ela acabou ficando de mascotinha e hoje ela é uma professora para os alunos aí. E ela está acostumada, igual um cachorro?
Super habituada, ela gosta de carinho, ela procura atenção, ela não se incomoda que os alunos a examinem, pelo contrário, ela gosta bastante do contato. Acho que tudo é carinho. Com a rotina intensa entre triagem de avaliação, exames e cirurgias, o maior propósito deve ser ajudar os bichinhos de forma ética e cuidadosa. É uma oportunidade incrível da gente ter a possibilidade de ajudar esses pacientes que precisam passar por procedimentos clínicos, por procedimentos cirúrgicos, para terem uma resolução de algum problema que já vem acontecendo ou de algo agudo que aconteceu, né? A gente sempre almeja o sucesso do procedimento, né? E de uma forma geral a gente tem tido bastante sucesso nos procedimentos que têm sido realizados, então é uma grande alegria para todos nós, né? A atenção aos pés é uma medida fundamental para preservar a saúde dos pacientes com diabetes. Sobre este assunto, a nossa repórter Rúbia de Oliveira conversou com o cirurgião vascular e diretor da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Regional São Paulo, o Akashi Prakazan. Então, é saúde agora. Olá, tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo, seja bem-vindo. Estamos começando mais um quadro Saúde Agora. Você sabia que os pacientes diabéticos precisam dar atenção especial para os seus pés? Problemas nas pernas e pés são comuns por causa da sensibilidade que é diminuída na região e pedem cuidados permanentes. As pequenas feridas podem evoluir e, se não tratadas adequadamente, podem levar à necessidade da amputação do membro. No quadro Saúde Agora de hoje, nós vamos falar com o doutor cirurgião vascular e diretor da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Regional de São Paulo, doutor Akashi Prakazan. Doutor, acertei seu nome, seja bem-vindo. Muito obrigado, sim, acertou, é um nome difícil. Quase tão difícil quanto a patologia que a gente vai falar hoje. Exatamente. Doutor, para a gente começar, gostaria que o senhor explicasse já o que é a síndrome ou o pé diabético. De maneira genérica, a gente pode chamar o pé diabético como o pé de qualquer paciente diabético, né? Então, um pé que ele passa por uma série de alterações ao longo da vida relacionadas ao descontrole do diabetes. E essas alterações podem causar alteração da sensibilidade, alteração do processo da natureza circulatória do pé e mais propenso a infecções. Então, basicamente, isso é um pé diabético. Certo, doutor. E quais são os tipos de pés diabéticos? Tem diferença? Como é que a gente identifica isso tudo? Sim, o pé diabético é um termo genérico, como a gente acabou de comentar. E toda vez que a gente tem um termo genérico para uma descrição, a gente incorre no erro de classificar várias doenças sobre esse mesmo telhado. Então, quando a gente fala de pé diabético, a gente inclui os pés neuropáticos, onde, com o passar do tempo, o diabetes acaba ocasionando uma insensibilidade do pé, e diferente do que a gente imagina que um pé insensível ou alguém que não sinta dor é algo bom, não ter dor é como se eu tirasse um fator de proteção desse pé. E ao perder essa proteção sensitiva, eu acabo machucando com mais facilidade esse pé. Um outro tipo de pé diabético é o pé diabético isquêmico. É aquele pé que tem uma alteração circulatória. Por causa do tempo do diabetes, ele acaba danificando e lesando o endotélio dos vasos, prejudicando o sistema circulatório arterial desses pacientes e culminando também com complicações. Um outro pé, por causa das alterações próprias do diabetes, ele fica mais propenso à infecção. Além de, por causa da neuropatia, da alteração da sensibilidade, acaba fazendo pequenos machucados que aumentam a chance de infectar. E isso também é um problema, então seria o pé diabético infeccioso. Tem uma outra categoria que é aquele paciente que, por causa da neuropatia, ele deforma o pé. E tem uma condição grave que chama pé de Charcot,
que ele muda essa anatomia do pé e que também está incluso na categoria do pé diabético. E todas essas categorias, elas se interagem, como se fossem... Nem sempre você pode ter um pé puramente neuropático, ele vai ser um pouco neuropático, um pouco isquêmico, às vezes infeccioso, e quanto maior essa associação de complicações, pior o prognóstico. Ô, doutor, todas as pessoas que têm a diabetes, elas estão propensas ao pé diabético? Por que ocorre essa situação? Exatamente. Como o pé diabético é o pé de todo paciente diabético, ao simples fato de eu ter diabetes, eu já preciso ficar de olho nesses pacientes, principalmente quando esse diabetes estiver fora de controle por muito tempo. Então, se eu fizer o diagnóstico de diabetes precocemente, eu consigo deixar esse diabetes de maneira mais controlada e, tendo o controle desse diabetes, eu postergo as complicações relacionadas ao mesmo. O pé diabético é uma dessas complicações e graves, mas o diabetes mal controlado aumenta risco de mortalidade cardiovascular, aumenta índice de cegueira por causa do diabetes. Então, o diabetes é uma patologia complexa que precisa ser olhada com cuidado e atenção. É importante as informações que nós estamos repassando neste momento, aqui no nosso quadro Saúde Agora. Doutora, como eu começo a identificar a minha predisposição para um pé diabético? Quais são os primeiros sintomas? Eu tenho a diabetes, propriamente dita, né? Aí eu começo a sentir o quê para mim já entender que eu estou no caminho aí do pé diabético? Esse é um dos problemas. Quando você começa a sentir, é porque o diabetes já avançou bastante. E como a gente falou que um dos primeiros sintomas é a neuropatia, é a insensibilidade, então, ao contrário, você deixa de sentir. Então, quando você deixa de sentir o pé, isso já é um problema. Só que você consegue identificar com algumas avaliações simples essa perda de sensibilidade de maneira mais precoce. E aí, indo a um profissional de saúde capacitado, você consegue fazer esse diagnóstico precoce dessa perda de proteção neuropática, né, da sensibilidade do pé. O simples fato de ter diabetes faz com que você procure regularmente um profissional de saúde, né? Então, ter um problema e cuidar dele é a maior dos tratamentos que existe, prevenir o problema. Então, se eu tenho diabetes, saber que ele pode complicar e controlar essas complicações é a principal mensagem que a gente precisa deixar, que a prevenção é o caminho do sucesso, a educação está nesse papel. Correto. Doutor, nós estamos falando sobre o pé diabético, mas acredito que a gente precisa entender um pouquinho sobre a diabetes, né? Qual que é a diferença entre a diabetes 1 e a 2? A diabetes tipo 1, antigamente chamada de diabetes juvenil, era que acontecia nos pacientes mais jovens, né? Então, basicamente a diferença entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2 é que no diabetes tipo 1 eu tenho uma falência da produção de insulina, que a insulina é o que põe a glicose para dentro da célula para que essa glicose possa ser utilizada como energia. No diabetes tipo 2 eu tenho a produção da insulina, mas ela pode ser insuficiente, e aí a glicose se acumula, ou, um outro caso, eu tenho uma insensibilidade a essa insulina, o receptor dessa insulina está prejudicado, que acontece muito, por exemplo, nos pacientes que têm a síndrome metabólica, que são os pacientes que estão com quadro de obesidade e acabam piorando a capacidade de controle da insulina e consequentemente da entrada da glicose para dentro da célula. E essa glicose alta na corrente sanguínea, que a gente acaba avaliando no exame laboratorial, é que vai causar as lesões nos órgãos-alvo. E o pé diabético, doutor, ele tem cura? O tratamento é feito como? Medicamentos mais intensos? Como é que funciona toda essa situação? Eu queria dizer que o pé diabético tem cura, mas ele não tem cura. Mas se a gente for extremamente crítico, poucas doenças na medicina a gente tem cura. A maior parte delas a gente tem tratamento e controle desses fatores. Por quê? Porque as origens
das causas das doenças, elas são multifatoriais, e o nosso estilo de vida moderna tem muito a ver com isso. Então, o tipo de alimentação, a falta de atividade física, o sedentarismo, claro que a própria natureza genética, né, que predispõe essas condições. Mas o que eu digo da genética é o seguinte: a genética funciona como se fosse uma arma. Ela está carregada, mas eu posso ou não atirar. Então, ter uma arma carregada não te dá o diagnóstico definitivo que você vai ter com certeza um problema. Então, eu ter uma predisposição, mas se eu controlar bem meus fatores de risco, eu posso postergar essas complicações. Então, não é porque eu tenho um pai e uma mãe com diabetes que eu necessariamente vou ter diabetes. Se eu fizer uso de uma alimentação adequada, se eu puder fazer exercícios físicos com regularidade, eu posso mudar essa minha predisposição. Essa questão das pessoas que têm o pé diabético, doutor, ter o cuidado aí, manter sempre, né, o cuidado quando vai fazer a higiene dos pés, né, não andar descalço por conta de não bater os pés, não estar com o pé assim em exposição. Isso é importante? Fundamental. Principalmente porque uma das primeiras alterações nos pacientes com diabetes que vão ter complicações com o pé diabético são aqueles pacientes neuropáticos, os que não sentem. Logo, prevenir os machucados é fundamental. Então, eu costumo brincar, se eu for para a guerra, eu não vou escolher um carro super confortável. Eu vou querer um tanque de guerra, porque ele vai me proteger. Então, diferente do que a gente imagina que desses pacientes com diabetes mais grave que tem uma neuropatia, o calçado desse paciente não é aquele calçado fofinho, né, que é muito macio, flexível, não. Ele é um tanque, precisa ser um tanque de guerra, que é para me proteger dos machucados externos. Então, o tipo de calçado é fundamental na escolha e na prevenção dos pacientes que têm neuropatia diabética. A segunda coisa, a maior parte das amputações nos pacientes diabéticos, elas são secundárias a lesões no pé. Quase 85% dessas amputações são precedidas de feridas no pé. E o que mais chama a atenção é que a grande parte desses machucados foram causados por um calçado inadequado. Ou seja, em última análise, o calçado levou à amputação do membro. Daí a importância de a gente avaliar com muita atenção qual o calçado que a gente vai escolher para esse paciente. Nossa, então é fundamental a escolha do calçado para quem tem aí a diabetes em si e que já identificou o pé diabético, né? Então, gente, olha, presta muita atenção, como o doutor disse, a escolha do calçado é essencial para que você mantenha a sua saúde. Agora, doutor, sobre os machucados, né? As feridas no pé diabético. Um pequeno machucado pode se tornar uma grande lesão e pode levar à amputação do membro, doutor. Um assunto bem delicado que eu gostaria que o senhor explicasse para a gente. Exato. Pequenos machucados podem ser o início de grandes problemas. Então, por que machuca? Uma das causas dos machucados são calçados. Isso acho que já ficou bem claro que a gente precisa escolher de maneira adequada. Uma outra causa do machucado pode ser, por exemplo, o corte inadequado de uma unha. Então eu corto unha de maneira inadequada e acaba machucando. Não raro, boa parte desses pacientes com diabetes, eles têm uma idade mais avançada, eles já não enxergam de maneira adequada, e às vezes ao cortar a unha eles acabam se machucando no simples corte de unha. Então é muito importante que eles procurem um podólogo, alguém que possa fazer esse corte de unha de maneira mais cuidadosa. Avaliar os pés para ver se não tem uma micose entre os dedos, que também é uma causa comum do início de um problema. E simples rachaduras podem causar essas infecções. Então, como que eu previno essas lesões? Olhando para os pés. Se todo dia eu olhar para os pés, eu vou identificar uma calosidade, um machucado, um arranhão, uma rachadura. Hidratar bem esse pé, enxugar bem depois de tomar banho para evitar as micoses, cortar as unhas regularmente, de preferência com um profissional, principalmente nos casos com mais tempos de diabetes. Tudo isso vai ajudar a evitar problemas.
E a questão da amputação, doutor, quando é necessário e qual o tratamento o paciente recebe, né? Precisa passar aí por um psicólogo, porque é uma situação delicadíssima a amputação de um membro, principalmente o pé, né? É isso. A amputação é um tratamento. A gente precisa ter consciência de que a gente não vai oferecer amputação como tratamento para todas as pessoas. É o último recurso que a gente utiliza. Eu sempre falo o seguinte: se tiver que amputar um dedo para salvar o pé, a gente vai fazer isso. Se tiver que amputar um pé para salvar a perna, essa é a escolha que deve ser feita. Se tiver que amputar uma perna para salvar a vida, então a gente tem que estabelecer algumas prioridades para identificar se a amputação é ou não o melhor tratamento. Quem que amputa? Amputam as pessoas que acabam, por algum motivo, tendo uma infecção grave nessa perna e acaba não tendo tempo, e aqueles pacientes que têm uma infecção ou um quadro de necrose com um problema de falta de circulação, com uma isquemia associada. E isso é muito difícil de ser avaliado sem avaliação profissional. Então, por isso, da necessidade de procurar um médico, procurar um cirurgião vascular ou os vários profissionais envolvidos no atendimento destes pacientes com pé diabético, que é um atendimento multidisciplinar. Então, os pacientes vão ser atendidos por equipes multidisciplinares que têm que estar voltadas com um olhar para as complicações do paciente com diabetes e tentar identificar desde cedo esses problemas para evitar complicações no futuro. Então, sim, a amputação é um recurso, mas é o nosso último recurso. Correto, doutor. Bom, estamos falando sobre o pé diabético, mas que inicia com a diabetes, né? E aí a gente volta lá para a prevenção. Gostaria que o senhor deixasse, então, dicas de prevenir e também para que as pessoas façam aí o exame diário, se precisa, né? Ou de 15 em 15 dias, se tem uma predisposição à diabetes, porque é um exame, vamos colocar aqui uma aspas, tão fácil, é uma picadinha no dedo ali que não dói nada mais, que pode prevenir uma doença que, infelizmente, é algo que pode te levar aí à amputação de um membro até, né, doutor? Exato. Então, o que a gente pode fazer para diminuir as complicações relacionadas ao diabetes? Educar. Educação é o principal e mais efetivo tratamento para diminuir essas complicações graves do diabetes. E mais do que educar os pacientes com diabetes, educar as pessoas que convivem com esses pacientes, para que eles possam identificar os problemas antes que eles aconteçam. Então, os pacientes diabéticos, eles chegaram ao diabetes, as suas complicações, por um tipo de alimentação inadequada, pela falta de exercício, por um estilo de vida inadequado. E, às vezes, as pessoas mais jovens que convivem com eles, vendo isso, podem alterar esse estilo de vida. Às vezes a gente acha que o tratamento está nos remédios, mas não, os remédios também são um recurso que a gente lança a mão no desequilíbrio final, mas a gente tem muito o que fazer antes de chegar lá. E é isso que a gente tem que fazer, identificar as pessoas que estão mais propensas pela história familiar, pelo estilo de vida, pelo tipo de alimentação e tentar evitar com que esses pacientes se tornem diabéticos. Uma vez tornando-se diabéticos ou porque tem uma predisposição familiar que é insolúvel do ponto de vista alimentar, controlar de maneira adequada para evitar que essas complicações apareçam. Quanto mais tempo e mais controle eu tiver do diabetes, menor a chance de eu ter complicações. E uma vez tendo as complicações, identificá-las de maneira mais breve possível, procurar um profissional de saúde para que o pior não aconteça. Importante demais, doutora, a sua participação aqui no nosso quadro Saúde Agora. Informações que a gente precisa levar para o dia a dia, que a gente precisa levar para a vida. Gratidão, muito obrigada. Gostaria de agradecer pela a sua disposição de estar com a gente aqui durante mais de 15 minutos, falando sobre algo tão importante referente à nossa saúde. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço e me ponho à disposição para maiores esclarecimentos sempre que precisar. Eu e a Sociedade de Cirurgia Vascular. Falamos com o Dr. Akash Prakazan, cirurgião vascular e diretor da Sociedade Brasileira de Angiologia
e de Cirurgia Vascular Regional de São Paulo. Lembre-se, se você tiver um ferimento nos pés, é essencial tratá-lo o mais cedo possível. Lave a área com água e sabão e cubra-o com curativo ou bandagem seca. Não tente se automedicar. Procure ajuda médica, tá bom? O calçado é fundamental. Obrigada pela sua companhia, um grande abraço e até a qualquer momento aqui na programação da TV Câmara Campinas. Quinta-feira de sol e calor aqui na cidade de Campinas, se bem que o vento não está deixando a sensação térmica estar tão alta. Para amanhã, sexta-feira, não tem alterações, segue o sol aparecendo entre alguma nebulosidade, mas sem previsão de chuva aqui para a cidade. Sobre as temperaturas, olha só, elas seguem bem elevadas para esta primavera, hein? Mínima de 21 graus, ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 35 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira ao meio-dia, ao vivo, hein? Te espero. Tchau, tchau.